Certamente você já ouviu a frase acima, e pode até ter se identificado com ela num dia mais estressante. E essa afirmação faz sentido até do ponto de vista literal, afinal, os nervos são estruturas periféricas do sistema nervoso que fazem a comunicação entre o corpo e o cérebro. Eles também permitem a gente se movimentar e ter sensações como dor, calor ou cócegas. E, entre os muitos nervos que se espalham da cabeça aos pés, um deles certamente ganha destaque. O nervo vago percorre grande parte de nosso corpo e está diretamente relacionado às emoções. Essa estrutura é dividida em duas, uma parte está no lado direito do corpo e interage com fígado e pâncreas. Do lado esquerdo, a outra ramificação chega a coração, baço, e estômago. Ela ainda passa, de ambos os lados, por pulmões, rins e os intestinos delgado e grosso. Esse nervo nasce no tronco cerebral, uma região que está localizada mais ou menos atrás das orelhas. A partir dali, desce por cada lado do pescoço, atravessa o tórax e chega até o abdômen. Ou seja, ele conecta o tronco cerebral a quase todos os órgãos essenciais. A título de comparação, é como se ele fosse uma grande rodovia ou um cabo transatlântico com milhares e milhares de fibras de telefone e internet. Cerca de 80% desses cabos são sensores, o que significa que o nervo vago relata ao cérebro o que está acontecendo em todos os órgãos, diz o neurocirurgião Kevin Tracey, presidente do Instituto Feinstein de Pesquisa Médica, nos Estados Unidos, e um dos principais estudiosos desse campo da medicina. Em termos científicos, o nervo vago é um dos principais componentes do sistema nervoso parasimpático, que controla as ações involuntárias do corpo. Nós temos o sistema nervoso simpático, que nos deixa preparados para a ação, e o sistema nervoso parasimpático, que funciona como um interruptor de desligamento desse primeiro mecanismo voluntário, explicou Wilson. Assim, o sistema nervoso parasimpático ajuda a alternar os estados de descanso, relaxamento, recuperação, regulação da frequência cardíaca e respiração. São basicamente todas as coisas que garantem a nossa sobrevivência, listou. Portanto, se o nervo vago é essa via de comunicação que transmite sinais do corpo para o cérebro, isso pode ter um impacto direto na mente, nos pensamentos e talvez até nos sentimentos, apontam os especialistas. Especula-se, por exemplo, qual seria o papel dele no aparecimento de quadros de estresse, ansiedade e depressão. A ciência já sabe há séculos que uma dieta balanceada é um dos primeiros passos para ter uma boa saúde. Mas como essa alimentação boa e variada se traduz no funcionamento do nosso corpo? E o que o nervo vago tem a ver com isso? Para entender esse processo, é preciso antes saber o que é o microbioma. Em resumo, trata-se de um conjunto de micro-organismos, como bactérias e fungos, que vivem em várias partes do corpo, principalmente nos intestinos. Esses seres microscópicos são responsáveis por defender o organismo de patógenos invasores, que podem ganhar terreno e provocar doenças. Eles também nos ajudam a fazer a digestão e extrair certas substâncias dos alimentos, que fazem bem para o cérebro. Mas para que essas tais substâncias cheguem até a cabeça, elas precisam percorrer um longo caminho. E é justamente aqui que o nervo vago entra na história. Existem muitas vias de comunicação entre o intestino e o cérebro, mas talvez a mais estudada e pela qual temos muito interesse é o nervo vago, explica o neurocientista John Crean, da Universidade College Cork, na Irlanda. Gosto sempre de lembrar às pessoas que o que acontece no nervo vago pode afetar até nossas emoções, completa o especialista. E há outro aspecto interessante aqui: o microbioma pode ser modificado por meio da dieta. Crean lista uma série de alimentos que contribuem para um conjunto de micro-organismos mais saudáveis. É o caso, por exemplo, de iogurtes naturais, kefir e kombucha. Eles trazem bactérias benéficas, que podem recolonizar e balancear os intestinos. Já frutas, legumes e verduras são ricas em fibras, que servem de alimento para os seres microscópicos que habitam o corpo, especialmente o tubo digestivo.
O avanço do conhecimento nesta área durante os últimos anos aumentou o interesse pelos probióticos e prebióticos, que são substâncias presentes em alimentos ou suplementos que têm esse potencial de equilibrar o microbioma dos intestinos por meio de vários mecanismos. Mas a fronteira científica vai além. Será que, ao mexer com os micro-organismos que habitam o interior do tubo digestivo, não podemos também estimular o cérebro através do nervo vago e controlar emoções negativas ou o estresse? Contudo, vale fazer a ressalva, por mais que essa seja uma área interessante e recheada de novidades, ainda há muitas perguntas sem respostas. Também precisamos ainda de muito estudo para entender todos os mecanismos que ligam uma coisa à outra e as maneiras que podemos intervir nesse processo. Existem tratamentos médicos que manipulam o nervo vago por razões terapêuticas. Em casos específicos, os especialistas usam um aparelho parecido a um marca-passo, que dá pequenos choques elétricos. Atualmente, esse tipo de dispositivo tem um uso limitado, especialmente para quadros de depressão e epilepsia que não respondem a nenhum outro tratamento. O aparelho envia um estímulo elétrico suave e regular ao longo do nervo vago. De alguma forma, isso acalma a atividade cerebral irregular que leva às convulsões típicas da epilepsia. Portanto, pode ser que essa ativação faça com que o cérebro libere neurotransmissores que reduzem a atividade convulsiva, detalhou Van Tulleken. Mas a eficácia desta alternativa ainda varia muito dependendo do paciente. Também existem pesquisas sobre a estimulação do nervo vago que podem ser aplicadas a tratamentos para doenças que causam inflamação, como a artrite reumatoide, que afeta as articulações. Se você entender que o nervo vago tem a capacidade de funcionar como um freio e parar a inflamação, existe a possibilidade de cortar essa estrutura ou instalar dispositivos que possam controlar um mau funcionamento ali, avalia Tracy. Mas, enquanto a medicina avança e descobre novos recursos terapêuticos, será que existe uma maneira um pouco mais fácil de estimular o nervo vago? Algumas das sugestões para mexer com essa parte do sistema nervoso incluem cantar e repetir mantras. Um estudo de 2013 com participantes de um coral mostrou que atividades musicais ajudam, por exemplo, a manter o compasso dos batimentos cardíacos. E essa regulação acontece graças ao nervo vago. Atividades como cantar ou recitar uma música fazem a garganta vibrar e levam a uma respiração mais profunda, que estimula esse nervo, acrescenta Wilson, que também cita a yoga como uma opção de atividade que mexe com essa e outras estruturas do sistema nervoso. No meio de tantas novidades, é curioso pensar o quanto coisas básicas, caso de comer e cantar, e outras tão modernas e avançadas, como cirurgias e marca-passos, podem atuar num nervo tão importante e, quem sabe, até facilitar a comunicação do cérebro pelo bem da saúde do corpo e da mente.